Então vamos lá, a palestra que eu propus hoje trazer para vocês, ela vem do livro O Poder da Ação, que eu trouxe aqui. O livro O Poder da Ação é um best-seller do Dr. Paulo Vieira, que é o presidente da Febracis, onde eu me formei em coach. Já vendeu mais de 350 mil exemplares. E o livro tem impactado muitas e muitas pessoas. Somente o livro tem transformado vidas de empresários, vidas até de políticos, vidas de pais de família. Quando o autor descobriu que o livro estava impactando as pessoas, ele criou uma palestra de 2 horas, para até entrar nas empresas, entrar nas prefeituras, onde quer que fosse, para divulgar o seu próprio livro. E as palestras também começaram a impactar as pessoas. Ele falou, poxa, o livro já está impactando, a palestra também já está trazendo grandes aprendizados e conhecimento. Da palestra, ele criou um treinamento de 8 horas. Eu já fiz em Paulínia, eu já fiz um treinamento de 8 horas sobre o poder da ação. E o treinamento também começou a impactar outras pessoas. E aí ele criou um curso de 16 horas. São 2 dias de imersão. Vocês sabem o que é imersão? Como que funciona essa palavra? Como que hoje tem feito esses cursos? Como que tem sido esses aprendizados? Imersão é um tempo maior de dedicação, de foco, somente naquilo que vai ser aprendido. E acredita-se que o aprendizado vem com mais constância, ou vem com mais substância, ele vem mais forte para quem está ouvindo. Por exemplo, qual é a forma talvez que você aprenderia a falar inglês mais eficaz? Você indo para os Estados Unidos, passando 6 meses lá imerso, porque você vai estar imerso. Você vai estar ouvindo, falando, tentando ouvir, tentando interpretar. Liga o rádio, é a música em inglês, você conversa com o cara do posto, da padaria. Ou você passando 2 anos aqui no Brasil, 1 hora por semana, aprendendo nas escolas. Qual que seria a forma mais eficaz de aprender essa língua? Talvez lá, imerso, nos Estados Unidos, ouvindo, vivendo, vivenciando aquilo. Então, esses cursos de 2 dias, 16 horas, é imerso, é totalmente das 8 às 18, no outro dia das 8 às 18, aprendendo sobre alta performance, fazendo ferramentas que transformam vidas. Hoje, obviamente, eu não vou trazer aqui um curso de 16 horas, nem um treinamento de 8 horas, mas uma palestra que ela é feita em 2 horas, eu vou fazer um resumo dentro de 1 hora e 30, a síntese da síntese do que o livro traz. Mas eu tenho certeza que você terá aprendizados tremendos para usar na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. O porquê desse curso, o porquê desse livro, o porquê dessa palestra? Existe uma vida abundante e extraordinária aqui. O livro fala sobre uma vida abundante, sobre ter uma vida abundante. E o livro, o curso, a palestra afirma que essa vida abundante, ela existe. E aqui, por que isso? As religiões, inclusive eu faço parte de uma religião, elas pregam a vida abundante. Só que a maioria prega uma vida abundante lá na frente, na eternidade ou depois da morte, lá no porvir. E o livro quer trazer essa realidade aqui. Existe uma vida abundante aqui. Existe uma vida de realizações, ou uma vida diferente, talvez, da que você tem vivido aqui, nesse tempo presente. Então, ela está aqui bem ao nosso lado. Existe uma porta, existe uma passagem com uma chave específica que levará você até lá. Ou seja, a vida abundante que eu vou apresentar para vocês aqui, e que essa palestra apresenta, ela está disponível a todos vocês, a todos nós. Existem ferramentas, essa chave, existem ferramentas que vocês vão aprender aqui, a forma ideal de se entender ou de discernir o que é ter uma vida abundante e de vivê-la. Aqui eu quero apresentar para vocês os 4 estilos de pessoas que existem no mundo hoje. Existe o primeiro tipo de pessoas que está em branco, que eu quero falar com vocês depois, mas existe o segundo nível de pessoas. O segundo nível de pessoas são aquelas que têm poder. Então o livro fala bem claro, o livro é o poder da ação, e ele começa dizendo que tem poder quem age. Ou seja, quem age tem poder, que é um grupo de pessoas
que faz algo, que gera algo, que impacta de alguma forma, e essas pessoas que têm atitude, que têm ação, elas têm poder. Mas existe um grupo mais seleto ainda, que está acima desses segundos, que é o terceiro grupo de pessoas, que tem mais poder ainda. E essas pessoas que têm mais poder ainda são aquelas que agem e agem certo. Essas têm poder, porque além de agir, conseguem agir certo. Então está acima de quem age já. Todavia existe um outro grupo mais seleto, um grupo que tem muita performance, um grupo que se destaca dos demais, que se destaca da multidão, que são as pessoas que agem certo e ainda na velocidade certa. Não perdem tempo, no tempo certo, como disse aí o vídeo que nós assistimos. Essas são as pessoas que têm superpoder. Então, quer ser o super-homem, quer ser uma super-mulher, haja primeiro de tudo. Que não tenha medo de agir. Começa a agir. Errado ou certo, haja. Porque sempre você vai ter um aprendizado. Porque depois que você é uma pessoa de ação, aí você vai começar a agir certo. Não foram todos que começaram na vida a agir certo. Hoje, com o vasto conhecimento que nós temos, ou a acessibilidade que nós temos ao conhecimento, como assim? Hoje você aprende assistindo no YouTube. Você quer dar um nome numa gravata para você ir no casamento, você não sabe, você digita no YouTube, nome na gravata. Sai lá, você faz. Você quer aprender alguma coisa, você vai para o YouTube. Há quem diga que você consegue fazer como se fosse um MBA só pela internet, só lendo e-book, participando de palestras gratuitas. Quantas palestras gratuitas não tem aí hoje sendo divulgadas? Traga 1 quilo de alimento, traga uma roupa, uma campanha do agasalho, participa de uma palestra. Então, o conhecimento hoje, ele está disponível muito para nós. Antigamente não era assim. Imagina as pessoas que tinham que inventar, por exemplo, a lâmpada, inventar outras coisas, eles tinham que fazer muito teste, agir muito e da forma muitas vezes errada para chegar no certo. Então hoje está mais fácil a gente agir e agir certo. Você não precisa inventar quase nada, inventar a roda. Hoje você consegue pegar ideias já e desenvolver, melhorar essas ideias, fazer da sua forma, enfim. Então, há quem diga que se você estudasse 1 hora por dia, você trocasse a novela, que talvez você assiste todos os dias, no final de um ano, foi como se você tivesse feito um curso de especialização, um MBA. Então tem poder quem age, tem poder quem age certo e na velocidade certa. Mas para começar, para chegar naquele nível, você tem que sair desse primeiro grupo, que é, infelizmente, hoje, a maioria que existe no nosso mundo. Quem está nesse grupo número 1? São as pessoas o quê? Que não agem. São as pessoas que não agem. Infelizmente, é o grupo que tem o maior número de pessoas, de quantidade, são as pessoas que não têm agido e tomado uma atitude diante da vida, diante dos seus desafios. Então vamos lá. Existe aqui um mundo que está representado nessa metáfora do rio. Existe o mundo da abundância e o mundo da escassez. Qual que é o mundo da escassez? É a insatisfação, aquelas pessoas que são insatisfeitas. Olha, quer dar com alguém difícil? Quer ter dificuldade de lidar com alguém? Pega alguém insatisfeito. Alguém que está insatisfeito com tudo, que gosta de reclamar, só reclama, insatisfeito, nada está bom. Tudo que acontece tinha que acontecer, mas não são gratas. E mesmo assim mantém nessa insatisfação. É insatisfação no relacionamento, é insatisfação no trabalho, muda chefe, muda pessoas, e ela continua insatisfeita. Isso é escassez. O livro trata isso como uma pessoa que vive num mundo de escassez. Angústia. Quando as pessoas vivem numa angústia, são angustiadas, frustradas, vivem de frustração. Ou seja, não conseguem ser resilientes, aprender com a frustração, aprender com a dor, aprender com o não. Porque você, na verdade, você tem resultados, na verdade. Você sempre vai ter resultados. Você não tem fracasso. As pessoas, por que elas se frustram? Porque elas veem os seus resultados como fracasso e não como resultado. Se você olhar aquilo que você fez como resultado, é um resultado ruim. Então, eu terei outro resultado. Eu dei o exemplo de quem inventou a lâmpada. Para ele chegar nessa criação, ele teve vários resultados ruins.
mas ele não encontrou como fracasso. E se ele encontrasse como fracasso, imagina, eu fracassei 700 vezes, quem consegue fracassar 700 vezes? E depois ter êxito, ele encontrou como um resultado. Esse resultado não foi importante, vamos para outro. Então as pessoas que não entendem os seus resultados acabam vivendo na frustração. Solidão. Quantas pessoas hoje têm solidão na alma, ou seja, está acompanhado de todo mundo, muita gente ao seu redor, mas ela se sente sozinha ainda, solitária mesmo. É claro, você ser sozinho é uma coisa, existem pessoas que são sozinhas, mas são firmes emocionalmente, são fortes, têm inteligência emocional, uma autoestima muito, muito grande, mas existem as pessoas que têm irmãos, família, pessoas ao seu redor, amigos, mesmo assim se sentem solitários, são tristes. Isso é o quê? Viver uma vida de escassez. Tem a procrastinação, gente. A procrastinação ela tem tirado os sonhos de muitas pessoas, tem impedido que profissionais sejam mais bem-sucedidos em suas empresas ou nos seus postos de trabalho, porque procrastinam. São pessoas que deixam tudo para amanhã. Esse vídeo aqui falou muito comigo hoje. Quando a gente vê, já é 6 horas da tarde. Depois a gente abre o olho, já tem 30 anos. Depois você vê, sua filha já fez 1 ano de idade. Daqui a pouco já está fazendo 5, 10, 15, já está fazendo aniversário de 15 anos. A vida passa muito rápido. E as pessoas não têm consciência que o que ela procrastina hoje vai refletir no amanhã. Ela não percebe que a vida está passando, que a vida está indo. É como se o tempo é como se ele tivesse encostado na parede, ele é implacável, ele vai andando, não tem como você retroceder, ele vai te empurrando para frente. E quanto mais você procrastina e você não tem atitude, não usa o poder que Deus te deu, que é a ação, você pode deixar de construir muitas coisas e mudar muitas vidas e até a sua por causa dessa palavra. Vitimização. Sabe aquela pessoa que é vítima de tudo? Parece que o mundo conspira contra ela. Problemas todos nós temos. Quando você encontra alguém que está com um problema maior do que você, e você consegue ter esse discernimento e ajudar aquela pessoa, a vitimização sai. E você percebe que você se vitimar só te coloca nesse buraco cada vez mais. E, gente, só um conhecimento para vocês, a vitimização começa desde a infância. Você que tem filho, muito cuidado. Por quê? Eu li num livro que a vitimização, como que ela funciona? O seu filho fica doente, por exemplo. Ele ficou doente, você dobra a atenção para ele. Opa, preciso dar atenção para o meu filho. E aí você leva ele no McDonald's, porque ele está doente, você vai no cinema com ele, dá uma atenção maior. Ele melhorou, você não dá mais aquela atenção. Ah, melhorou, tal, é o normal. Ficou doente de novo? Ai, meu filhinho, tal, e faz carinho e brinca, porque está doendo em você, você quer que ele melhore, você vê ele amuadinho, você vai lá e brinca com ele. Melhorou? Não é mais aquela atenção. Opa, acendeu uma luzinha nele. Nossa, eu ficar doente, minha mãe me dá mais atenção, meu pai me dá mais atenção. Eu ficar doente, ele vem falar mais comigo. Eu tirei uma nota ruim na escola, aí meu pai briga comigo, ele olha no meu olho e briga comigo, mas eu prefiro meu pai brigando comigo, olhando no meu olho, mesmo tirando nota ruim, porque quando eu tiro nota boa, isso aí, filho, parabéns. É o normal. O seu filho, ele não fez mais que a obrigação de tirar nota boa. Então ele percebe, quando eu sou vítima, eu tenho atenção. E muitas pessoas chegam numa idade com essa mesma característica que teve na infância. Você já conhece aquelas pessoas que está tudo bem, mas ela tem que criar alguma coisa para alguém falar para ela, oh, coitada, passar a mão na cabeça, que dó. Quem conhece gente assim? Está fazendo sentido? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Então tem muitas pessoas nesse nível. Tudo está bom e ela faz de tudo para piorar. Eu tinha uma pessoa assim na minha família. E eu alimentava o vício dela. Porque toda vez que ela se vitimava, meu Deus, e dava atenção. Eu falei, não, eu estou alimentando o vício de vitimização dela. Como eu comecei a agir? Eu vi que eu consegui discernir os problemas, né? É claro, tem situação que é um problema real. Mas eu percebi que não era o problema tão grave assim, e ela queria se vitimizar. Danila, aí e tal. Eu falei, ok, e aí? Qual foi o aprendizado que tirou disso? Bola para frente. O que você aprendeu disso? Eu não dava mais carinho, afago naquela vitimização da pessoa.
Não, tá bom, vai, eu não quero saber da coisa ruim. O que você aprendeu? Ah, mas foi ruim, eu aprendi. Claro, você tem aprendizado. O que você aprendeu? Como você vai lidar com isso? Qual que é o aprendizado? O que você vai fazer para não acontecer de novo? Entende? Então, muito cuidado com essa situação. E existem pessoas que vivem uma vida de vítima. E mais para frente a gente vai entender como tem um critério, uma ferramenta que tira você desse estado de vitimização. Vamos lá, autossabotagem, aquela pessoa que autossabota, ou seja, ela sabe o que tem que fazer, ela sabe todo o caminho, mas inconscientemente ela acaba se sabotando, ela acaba ela mesma se auto-boicotando dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então essa é a vida de escassez. Agora, o que é a vida de abundância? Você fala, pô Danilo, mas tem uma vida abundante aqui, o que é uma vida de abundância? Eu queria que vocês pudessem ler comigo, um por um, o que é ter uma vida de abundância. Vamos lá, no 3? 1, 2, 3. Alegria, realização, entusiasmo, fé, esperança, amor e atitude. Então, uma vida de abundância é isso. Muitas pessoas não têm uma vida abundante, ou até algumas religiões não pregam uma vida abundante, porque para eles a vida abundante é uma coisa que não é real. É mulheres, não estão mulheres lá, várias mulheres, ou várias viagens, ou riquezas, dinheiro sem propósito. Não é isso. E muita gente pensa que a vida abundante é a vida que um amigo tem no Instagram. Nossa, aquele cara tem uma vida abundante, o cara viaja. Quem disse? Será que ele é um cara cheio de fé, numa situação adversa, onde ele tem que acreditar que o melhor está por vir, cheio de esperança? Como que ele é fora daquelas viagens, numa situação ruim, numa situação que traz uma reflexão, traz uma tristeza? Como que essa pessoa é? Então a vida abundante é isso, é você ter alegria, é vir mesmo com mais de 30 anos de profissão, de 30 anos de serviço público, você vir com entusiasmo. Isso é vida abundante. Já pensou? Por exemplo, deu domingo à noite, toca a musiquinha do Fantástico. Quem aqui fala, amanhã é segunda-feira, vou trabalhar aqui, pai? Isso é vida abundante. Já pensou? Isso é inteligência emocional. Eu tenho um emprego, quantas pessoas queriam estar no meu lugar, entusiasmo, e tenta se entusiasmar, alegria, sorriso no rosto, como disse a moça que nos antecedeu aqui, ter fé, entusiasmo, ação, atitude. Eu sou uma pessoa que eu ajo, mesmo errado ou certo, eu estou agindo, eu estou produzindo, e se eu errei, eu estou aprendendo, se eu acertei, maravilha, eu quero acertar mais. Então a vida abundante é essa. Agora eu te pergunto, de que margem do rio você está hoje? Sinceramente, qual é a margem do rio que você se encontra hoje? Você está na margem da escassez, da vitimização, se auto-sabotando, insatisfeita com todas? Ou você está lá mais na abundância, com fé, com alegria, entusiasmo, esperança, amor? Sabe aquela situação? Não tenho o que falar, eu não tenho o que fazer, mas o que eu faço nessa situação? Ame. Ame, simplesmente ama. E você vai ver os resultados. Atitude, sou uma pessoa que age, que tem atitude, sinceramente. Mas olha, tem pessoas que não estão nem de um lado nem do outro, viu? Tem pessoas que estão no rio, dentro do rio. O que é o rio? É nadar, nadando, cansada. Tem aquelas pessoas que se arriscam um pouco mais, que até vão para o rio, mas voltam para um lado, não conseguem atravessar. Então quem puder depois, e tiver condições de comprar o livro, porque o livro fala disso, que ele te apresenta ferramentas que faz você atravessar de um lado para o outro, de uma forma mais rápida. Porque eu falei para você, que hoje existem ferramentas que podem trazer para você brevidade, para você alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, ou mudar dessa margem. Porque pensa bem, se você nadar ali braçal, você pode chegar do outro lado, mas se você tem um pé de pato, por exemplo, pode ser mais rápido, sim ou não? Mais. Se você tiver um cilindro de oxigênio e for por baixo e nadando, pode ser menos cansativo, sim ou não? O que eu quero dizer para você? Que hoje existem ferramentas de coach, por exemplo, que faz o ser humano se desenvolver de uma forma mais rápida, porque as pessoas estudaram, elas estão num caminho estudando, se aprofundando,
Então a gente tem que aprender e ser aberto para os novos conhecimentos, para as novas coisas. Então vamos lá. Então o livro do curso é um manual prático para atravessar o rio. E o primeiro capítulo, só para vocês entenderem, o livro tem 7 capítulos, tá? Eu vou falar, acho que de 2 bem resumidamente aqui. Tem 7 capítulos, e os 7 capítulos fossem como se fossem as ferramentas que fazem você chegar de um lado para o outro. Mas o primeiro capítulo, ele fala sobre acorde. Nós temos que, primeira coisa, para você atravessar o rio, sair daquele mundo de escassez e para o mundo de abundância, você tem que acordar para a vida. Você tem que acordar. Então vamos lá. Mas eu tenho que acordar para quê? Então o primeiro capítulo diz para você acordar, mas acordar para quê? Me ajudem aqui. Você tem que acordar para os seus sonhos, sim ou não? Sim. Sim? Sim? Ok. E para os seus filhos e para a sua família? Quem acredita que tem que acordar para os seus filhos e para a sua família? Sim ou não? Sim. Para a sua saúde e para o seu casamento. Quem tem que acordar para a sua saúde? Para o seu casamento? Para o seu futuro, para o seu presente? Você tem que acordar para as pessoas que estão do seu lado, para quem você ama? Olha aqui uma pergunta agora. Quem aqui tem que acordar para as suas finanças? Sinceramente. Tem que acordar para as suas finanças. Toda vez que eu faço a palestra, quando eu falo das finanças, é que as pessoas mais... eu preciso acordar para minhas finanças. E acordar para Deus e para o amor, sim ou não? Pessoal, sinceramente, vocês vão entender agora. Não. Não é assim. Você não tem que acordar para nada disso. Por quê? Sinceramente. Por quê? Vocês vão entender. Por que você não tem que acordar? Esse acordar, desculpa brincar aqui com vocês, mas é como se fosse um acordar do doidinho. Sabe quando vocês vão naquelas palestras motivacionais? Quem quer acordar para a sua vida? Quem quer acordar para os seus sonhos? Que tipo de acordar é esse? Que você sai de uma palestra motivacional, é como aquele brinquedinho. Hoje eu tenho uma filhinha pequena, você dá corda na pessoa, e ele sai andando, mas ele perde a força depois. Ele perde a motivação, no caso de uma palestra motivacional. Você ouve aquilo, sai, quem quer acordar para a vida, vai, levanta, e põe aquele som alto, e a pessoa fica motivada ali. Mas não foi o acordar verdadeiro. Por exemplo, eu falei que quem quer acordar para os seus filhos? Eu preciso. Mas se você sair dessa palestra só falando que você precisa acordar para os seus filhos, lá fora, você não vai ter transformação nenhuma. Então, de que forma que eu tenho transformação? Qual que é a verdadeira forma de acordar para a vida, ou para os seus filhos, ou para os seus sonhos? É fazendo ação. Como? Primeira coisa, guarde isso, gente. Essas duas coisas que eu vou falar para vocês, se for a única coisa que eu falar aqui, já muda a sua vida. Se você for fazer um pouco, mas faça um pouco. Isso, César falou, fazer um pouco a cada dia. Então, César, qual é a ação que você tem que ter? A primeira para você acordar da forma certa para as coisas. É saber aonde a sua vida está hoje. Ou seja, você tem que conhecer o seu estado atual. Trazer o quê? Então, para você conhecer o seu estado atual, saber assim, de fato hoje, que lado daquele rio que eu estou? Eu estou na escassez? Tá, mas se eu sou um cara que vivo na escassez, por quê? Será que eu tenho sido vítima todos os dias e eu não tenho percebido que as pessoas me veem como vítima? Então, é consciência. A melhor forma de acordar, o primeiro passo, é você saber onde você e sua vida se encontram hoje. Será que de fato você é uma boa mãe, que você pensa que você é? Será que você pensa que você é um funcionário que você pensa que você é? Será que eu sou o cara que eu penso que eu sou? Então, trazer consciência traz dor, traz dor. A consciência vem através de dor ou através de constrangimento, às vezes. Para nós mudarmos, nós precisamos ter, talvez, dor e constrangimento para mudar. Por quê? Ter clareza de onde nós estamos. O que nos difere do tatu? Alguém sabe? O que difere o ser humano do tatu? Por quê? Há muitos anos atrás, milhões de anos atrás, o ser humano e o tatu viviam igual, nas cavernas, debaixo da terra, debaixo das pedras. É ou não é? Hoje nós vivemos o quê? Em casas, outros em condomínios, outros em apartamentos, porque nós temos consciência, a gente vai evoluindo, nós temos entendimento, nós vamos evoluindo. Então é esse entendimento que eu quero trazer para você.
E hoje nós vamos fazer uma anamnese aqui, nós vamos usar uma ferramenta de coach. Eu quero usar uma ferramenta de coach com vocês para trazer o quê? Consciência do seu estado atual. Então, se você quer mudar, você tem que saber profundamente se você de fato é um bom pai, é um bom profissional. De fato, você fala que acredita em Deus, mas o que você faz? Quais são as suas atitudes diante de Deus? Como o César falou, atitude. Nós vamos fazer essa ferramenta aqui. Então, a primeira coisa, eu tenho que saber onde eu estou. Porque se eu não saber do meu estado atual, não tem como eu querer mudar. Se você está numa praia e você pisa numa areia confortável, você vai andando normal, né? Andando. Agora, quando você está numa areia quente, o que você faz? Ó, por quê? Você está sentindo ali dor e necessidade de correr. Está te trazendo incômodo. Então, pode ser que algumas coisas aqui hoje tragam um pouco de incômodo. Como quando eu participei dessa palestra como ouvinte, eu participei do curso de 2 dias. No primeiro capítulo eu chorei que nem criança. Meu Deus, não sabia que a minha vida estava assim. E graças a Deus eu aprendi o quanto antes fazer algumas coisas para ir mudando a minha vida. Eu tomei algumas atitudes depois desses cursos.